A sua rádio do seu jeito. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Ônibus de graça. Está acabando o prazo para fazer a inscrição no Tarifa Zero de Uberlândia. Água e esgoto mais caros. Aumento em Uberaba começa no dia 1º de abril. Vacina contra a gripe, campanha nacional de proteção, começa no próximo sábado. Casa própria, limite ampliado para quem quer comprar o imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é quarta-feira, 25 de março, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, desejando a todos uma ótima quarta-feira, uma ótima tarde. Vamos juntos até 1h50. O jornalismo que você conhece, jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Olha ele chegando, o BandZap no alto da tela. Você pode interagir comigo ao vivo, pode participar do nosso quadro, quer fazer uma denúncia, tem uma bronca aí, manda um vídeo para cá que a gente te ajuda a resolver essa pendenga, tá bom? Lá na internet, estamos ao vivo no YouTube da Band Triângulo. Você pode se inscrever, acompanha ao vivo, assiste depois, revê a programação. E nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Band Triângulo, tem muita notícia para você. As minhas redes, @Bagnetti, pode acompanhar, tá bom? Também, tá bom? Ó, quarta-feira, dia importante, dia da gente falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. Esse é o BandZap. Peço que você mande o nome e a idade, tá? Além da sua dúvida, que ajuda muito o médico a responder. Doutor, eu estou com aquela dor no joelho, tem indicação para fazer uma cirurgia. Estou com medo de fazer a cirurgia. Manda para cá que o médico vai te orientar. Tá bom? Daqui a pouquinho, então, o Médico do Povo aqui no Minas Urgente. Olha só, termina amanhã o prazo para o recadastramento do programa Tarifa Zero em Uberlândia, tá? Tudo pode ser feito online e tem gente que ainda não regularizou a situação. Pode perder o benefício. Maria Eduarda está ao vivo com a gente, direto da Prefeitura, trazendo as informações e o alerta para o prazo. Uma boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnetti, para vocês que nos acompanham. Bom, já tem quase 2 meses, né, que está acontecendo esse recadastramento aqui em Uberlândia em relação ao Tarifa Zero, e é muito importante que esses estudantes façam esse recadastramento justamente para garantir o benefício. A gente está aqui com o secretário de Trânsito e Transporte, o Paulo Homens, que vai falar para a gente sobre essa questão, né, Paulo? A importância de fazer este recadastramento. Boa tarde. Muito boa tarde, Bagnetti, boa tarde a todos. Então, primeiramente, nós estamos fazendo aqui um chamamento, né? Para você que ainda não fez o seu recadastramento, procure fazer de forma imediata. E para isso, nós temos aí ferramentas muito fáceis de ser acessado. Nós temos o nosso aplicativo, você não precisa nem sair de casa e fazer o seu recadastramento lá. Porque é importante salientar que a partir do dia 27, o seu benefício para você que não foi recadastrado vai ser bloqueado. Então você vai perder o direito de utilizar uma coisa que é seu direito de usar. Quais os documentos necessários para esse recadastramento? Primeiramente, a grade, né, horária do curso que ele estiver fazendo, né? É o documento importante, o seu documento de identidade e os demais documentos vão estar lá muito... já é autoexplicativo o recadastramento. Bom, muito importante, né? Porque o Tarifa Zero foi
anunciado, né, este ano passado, na verdade, para os estudantes utilizarem o transporte coletivo gratuito. E tem muitos estudantes que ainda não realizaram, né, esse recadastramento aqui em Uberlândia. Por isso que nós estamos fazendo esse chamamento de atenção, né? Primeiro, o programa foi um sucesso. Nós estamos com 52 mil usuários e somente quase 23 mil recadastrados. Então tem uma turma que nós não sabemos ainda porque não fizeram o seu recadastramento e estamos insistindo com você. Utilize aquilo que é direito seu, que é o transporte tarifa zero, mas para isso você vai ter que fazer a sua parte e é necessário fazer esse recadastramento para que nós tenhamos dar esse benefício de forma justa para o usuário. Bom, muito obrigada, Paulo, pela sua participação. Bagnet, relembrando, então, é até amanhã, encerra o prazo aí para o recadastramento do Tarifa Zero aqui em Uberlândia. Tudo feito pelo site, pelo aplicativo, na verdade, da Ubertrans. Volto com você. Tá certo, Maria Eduarda, obrigado. Agradeço ao secretário Paulo Homes pelas informações e fico alerta para quem hoje usa do benefício, né, mas que se não respeitar o prazo vai ficar de fora. E a gente sabe que faz uma diferença considerável no orçamento de quem usa o transporte público todos os dias. Você viu aí, de acordo com o secretário Paulo Homes, pelo menos metade das pessoas que vêm usufruindo do Tarifa Zero não fizeram recadastramento. E é importante essa atualização cadastral justamente para saber quem ainda precisa ou não do benefício, tá certo? Não vai ficar aí solto, porque isso tem um custo para o município. Você precisa, comprovou, atualizou o cadastro, está tudo certo. Não está usando mais, vai ser cancelado o benefício, que isso faz parte da planilha de custos do transporte coletivo de Uberlândia. Então, ó, até amanhã, hein, gente? Vem comigo, porque aqui você também é o repórter. Essa foi a Bruna aqui de Uberlândia, que mandou pra gente um vídeo mostrando a situação da limpeza na rua Valtair Pereira Pinto, bairro Santa Rosa, em Uberlândia. Segundo a Bruna, o mato está muito alto, invadindo a casa dos moradores, aí atrás bicho, atrai mosquito. O negócio está bagunçado aí, hein, Bruna? Olha só, a gente vê que o pessoal ainda joga lixo de qualquer jeito. A Bruna está preocupada não só com a casa dela, mas com toda a vizinhança. Nós pegamos o vídeo da Bruna e encaminhamos à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, aqui de Uberlândia, que nos retornou e disse que essa solicitação tem que ser feita pelos canais oficiais da Prefeitura. Tá? Só então a demanda será repassada para a Secretaria responsável para análise das devidas providências. A gente quer encurtar o caminho junto à Prefeitura de Uberlândia, mostrando o vídeo, encaminhando, dando o endereço para facilitar. Mas se o negócio é burocratizar, Bruno, pelo visto vai demorar, porque não deram nenhuma previsão para a gente, diferentemente do que costumam fazer. Serviços Urbanos, está aí o endereço, está aí a porcaria que vocês estão vendo. Se o terreno tem dono, cobrem do dono. Agora, os outros vizinhos que que têm seus terrenos limpos, que têm calçada, que jogam o dia, descartam o lixo no dia certo da coleta, não são responsáveis por essa falta de educação. Então, vamos mostrar de novo, Bruna. Liga no SIM, no site, e a gente mostra aqui, vê se alguém fica com a face vermelha, uma vergonha como essa. Que coisa imunda. Os outros moradores do Santa Rosa não têm culpa disso. Prefeitura, dá uma atenção lá, né? A gente está falando tanto de conscientização, de prevenção, vamos ajudar, vamos dar um trato. Olha só, o aumento do limite de renda e financiamento do Minha Casa Minha Vida, para quem quer comprar o imóvel próprio, foi ampliado e mais pessoas podem ser beneficiadas. A gente traz uma reportagem para você, pode ser que você se enquadre. Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro bateu recorde de lançamento de unidades, puxado pelo Minha Casa Minha Vida. Com as mudanças no programa, a tendência é que os números sigam em alta em 2026. As novas regras ampliam os limites de renda e dos valores de financiamento. A faixa 1 agora atende famílias com renda de até R$ 3.200. A faixa 2 sobe para R$ 5.000. A faixa 3 para R$ 9.600. E a faixa 4, voltada à classe média, passa a R$ 13.000 por mês.
Também foram reajustados os valores máximos dos imóveis financiados nas faixas 3, de 350 para 400 mil, e 4, de 500 para 600 mil. A atualização nos valores deve beneficiar 87 mil famílias, que poderão se enquadrar numa faixa com mais benefícios e juros mais baixos. E mais 8.200 famílias de classe média passam a ter o direito de financiar um imóvel pela faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Quando a gente fala do Fundo de Garantia, e essas adequações foram feitas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, nós estamos falando de financiamentos imobiliários com taxas a partir de 4,25% ao ano, até 8,16% ao ano. Isso é fundamental, principalmente para as famílias de mais baixa renda. E a gente tem reparado, né, o mercado imobiliário sempre numa crescente, para todo lado que você olha, tem um canteiro de obras, né, a gente pode pegar como exemplo, claro, aqui a nossa região. Então, facilitando o acesso ao financiamento, aumentando aí o limite, a expectativa é que mais pessoas tenham acesso à casa própria, se livrando do aluguel de uma vez por todas, tá? Mas tem que ler, as letrinhas miúdas dos contratos aí para não cair numa cilada, hein? Isso vale para qualquer negociação que você for fazer. Minas Gerais começou a distribuição das doses da vacina contra a gripe e deve iniciar a vacinação dos grupos prioritários assim que todas as regiões receberem os imunizantes. Deixa eu chamar o César Campos, está ao vivo com a gente direto de Araxá, trazendo para a gente esse panorama em todo o estado da vacinação contra a gripe. Uma boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou inclusive falando aqui ao vivo da Unicentro, que tem uma das principais salas de vacinas aqui de Araxá. O governo de Minas, como você bem falou, confirmou que recebeu a primeira remessa de vacinas contra a gripe e já iniciou a distribuição para as regionais de saúde do estado. Para a gente saber como é que funciona, Bagnete, são as regionais que fazem a distribuição proporcional a todos os municípios aqui de Minas Gerais. Ao todo, são 640 mil doses que serão enviadas para os municípios que podem começar a vacinação, assim como você bem falou, assim que receberam os imunizantes. Recebeu, já pode começar a vacinar. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários. A vacina é a principal forma de prevenção contra a gripe e ajuda a reduzir casos graves, internações, mortes e principalmente no período de maior circulação do vírus respiratório, que começa a partir de agora. Neste ano, a vacina protege contra 3 tipos do vírus da influenza e pode ser aplicada junto com outras vacinas do calendário nacional. Devem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, aquelas mulheres que acabaram de ter filhos, profissionais da saúde e da educação, além de pessoas com doenças crônicas ou deficiência. Também fazem parte do grupo prioritário caminhoneiros, profissionais do transporte, forças de segurança, povos indígenas, pessoas em situação de rua e população privada de liberdade. O estado também anunciou, Bagnete, um dia D de vacinação, está marcado para o próximo dia 11 de abril. Vale ressaltar que Minas já registra milhares de casos de síndrome respiratória grave esse ano. Até a última sexta-feira, Bagnete, eram 4.267 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 261 por Covid, 155 por influenza e 49 pelo vírus sincicial respiratório, aquele vírus da bronquiolite. Por isso, a orientação é que o público prioritário procure a unidade de saúde mais próxima assim que a vacina estiver disponível no município. Não dá para perder tempo, não dá para brincar, né, Bagnete? Eu volto com você. E a gente vai alertando a toda a comunidade aqui no Minas Urgente, né, César? Para acompanhar os prazos, os locais de vacinação, a importância de se proteger. Todo lugar que a gente vai e conversa, você escuta esse tema. O pessoal está gripando demais. Olha, tá uma onda de gripe. É menino que está ficando gripado. Faz parte, né, dessa época do ano. A gente está acostumado, entra ano, sai ano, e sempre esse aumento dos casos de gripe. Por isso, as campanhas se iniciando agora, né? A rede particular, inclusive, já iniciou a vacinação contra a influenza, contra a gripe. Mas é uma vacina que está disponível sim na rede pública, custo zero para a população, por isso ficar atento
a atualização do cartão, né, a vacinação anual e os locais aí então que você pode receber essa dose para proteger você em primeiro plano e as pessoas ao seu redor, porque se a gente não fica doente, as pessoas que convivem conosco também, né, diminui consideravelmente o risco de ficarem doentes. Tá bom? Fica ligado nisso. Gente, deixa eu falar com você que está com as parcelas do carro atrasada. O banco não para de ligar e você está com medo de perder o seu carro. Ó, não deixe isso acontecer não. A Descomplica Recuperadora de Crédito é especialista em negociar com bancos e financeiras, reduzindo a sua dívida, ó, em até 70%. E o melhor de tudo, você não paga nada agora, só depois que o carro estiver realmente quitado. E tem mais. Se preferir, a Descomplica compra o seu carro, mesmo com as parcelas atrasadas, e paga à vista. No Pix, ó, é dinheiro imediato, direto na sua conta. Com mais de 20 anos de experiência e mais de 15 mil clientes atendidos, a Descomplica é sinônimo de segurança, credibilidade e resultado de verdade, tá? E presta atenção nessa vantagem. Indicou um amigo, ganha R$150 na hora, também no Pix. Então não espera o problema virar busca e apreensão não, tá? Ligue agora mesmo, faça a sua análise gratuita. O telefone é o 0800 160 2000, 0800 160 2000. E nesse número também o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem agora, não conseguiu anotar, tira uma foto da tela aí, registra no seu celular e manda uma mensagem para lá. Tá bom? Um forte temporal atingiu a cidade de Frutal e toda a região, árvores caíram, telhado se soltou. Deixa eu chamar o Carlos Vilela, que tem as informações do rescaldo lá na nossa querida cidade de Frutal. Boa tarde para você aí, Vilela. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos ligados no Minas. Bagnete, exatamente ontem, nesse momento aqui no Minas, mostrávamos e falávamos da condição de tempo, né? Ontem caiu um pé d'água quase que geral em toda a região do Triângulo, Alto Paranaíba. Aqui em Uberlândia choveu forte nos arredores da cidade. Patrocínio também teve chuva forte. O INMET, Bagnete, já tinha alertado sobre essa intensidade, volumes de até 50 milímetros e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Foi isso que aconteceu exatamente em algumas cidades. Por exemplo, em Frutal, como você disse, um pé d'água daqueles com rajadas de vento de 60 a 70 km por hora fez estragos na cidade de Frutal, viu? Várias árvores caíram em pontos diversos. A parte do telhado se soltou. Houve danos, inclusive, na rede elétrica e parte da população de Frutal até ficou sem energia. Na Vila Esperança, um muro caiu e atingiu um veículo que estava na garagem. Apesar desses estragos quase que generalizados na cidade e em alguns bens, não há registro de ferimentos, não há registro de pessoas que foram vítimas aí desses temporais. Chuva forte também em Patrocínio. Em Araxá, a chuva foi forte durante a madrugada de hoje. O temporal começou por volta ali de 4h30 da madrugada e veio acompanhado também de rajadas de vento, um vendaval danado em Araxá. Nas imagens é possível ver o volume de chuva, as ruas com muita água empoçada, e a chuva durou aproximadamente meia hora e também não houve registro de maiores danos. Agora, Bagnete, a chuva deve ser mais frequente neste restinho de semana, já pendendo aí para o final do período de chuvas, com mais calor, né, e temporais no final do dia. Temperaturas devem variar de 20 a 29 graus. Tempo estável, como está agora também ali no meu plano de fundo, dá para perceber. A orientação, Bagnete, é essa. Nessa época do ano, né, que já passou inclusive da chamada enchente de São José, mas essa condição de calor e de muito vento favorece aí pancadas no final da tarde e início da noite. Então, se for sair de casa, observar aquelas dicas de segurança, principalmente aqui, como nós estamos aqui em pontos crônicos de alagamento, não vale a pena arriscar. Mas que ainda tem um pouquinho d'água para cair nesse restinho de verão, Bagnete, ainda tem, viu? De acordo com a previsão do tempo, Carlos Vilela, a gente vai noticiar muita chuva ainda até que se chegue o período de estiagem, aí muda a pauta e a gente vai falar de seca, vai falar de queimada, a gente já conhece, né? Tem pouco tempo que a gente está no jornalismo, então a gente conhece bem essa história. Deixa eu te perguntar, onde você está? Que lugar bonito é esse aí, Vilela, que você está? Cartão postal. Cartão postal é desse jeito. Vou dar uma movimentada aqui na nossa câmera para o telespectador. Opa, deu uma soltada aqui. O telespectador tem noção desse cartão postal. Primeiro eu vou mostrar a condição de
clima, né? Olha aí, o céu bastante carregado, há possibilidade de chuva no final da tarde. Agora, aqui há uma aragem, como diziam os antigos, né? Aqui na beira desse lago, aqui no entorno do Teatro Municipal de Uberlândia. Olha só que monumento bonito. Aqui, essa parte alta da cidade, Bagnete, o clima é mais ameno, venta mais, a temperatura é um pouquinho mais baixa do que no centrão de Uberlândia, mas que é um cartão postal, isso nós não podemos negar, não é mesmo? Olha só. Certo, Vilela, obrigado pelas imagens, não estava identificando aí então nos arredores do nosso Teatro Municipal de Uberlândia. Daqui a pouco o Carlos Vilela está de volta ao vivo aqui no nosso Minas Urgente. Tá bonito ali, hein? Você viu a quantidade de água ali, tá? Falando em água, estamos na Semana Mundial da Água. A gente tem mostrado para você todos os dias aqui ações que o DEMAI tem desenvolvido, ações educativas, trazendo a comunidade para perto, entendendo como é que funciona o sistema de abastecimento da cidade, justamente para incentivar o consumo consciente, né? Então deixa eu chamar a Maria Eduarda de volta para a gente falar desse controle de qualidade da água aqui na cidade de Uberlândia, Maria Eduarda. Bom, hoje eu acompanhei, né, como é feito o controle de qualidade aqui da água em Uberlândia. São cerca de 106 pontos de controle de qualidade que são feitos aí, análises diariamente pelo DEMAI aqui em Uberlândia, para que esta água que chegue na casa seja potável, né? Além desse controle de qualidade, o DEMAI conta com 3 estações de tratamento aqui na cidade. Além disso, o ano passado foram feitas mais de 150 mil análises laboratoriais em relação à qualidade desta água consumida, né, pelos consumidores aqui da cidade. Mas, além disso, o DEMAI também, como você disse, Bagnete, está investindo em ações, principalmente nesta Semana Mundial da Água, com ações tanto em escolas, tanto quanto para a população, para reduzir, né, a quantidade de água consumida, essa água que é consumida às vezes de forma errada, né? E fazer o uso consciente da água, esta água que é finita, né? É muito importante a gente pensar nessa conscientização. A ideia é clara, né? Garantir a água de qualidade hoje, né? Mas também conscientizar a população para que esse recurso essencial não falte no futuro próximo, né, Bagnete? Com certeza, Maria Eduarda. Ações importantíssimas sendo desenvolvidas na Semana da Água, aqui pelo DEMAI. A gente está fazendo questão de trazer tudo para vocês aí, sabendo justamente da importância da preservação e do consumo consciente. Então, deixa eu reforçar para você. A Semana da Água segue com tudo aqui em Uberlândia, o DEMAI, a Prefeitura de Uberlândia. Então, com uma grande programação, com programação completa, palestras, exposição de artes, visitas às ETs e dicas de conscientização do uso da água, tá? Tudo isso para você conhecer o caminho que a água percorre, ficar por dentro de todo o processo, da captação ao tratamento até a torneira da sua casa. Esse é o primeiro passo para o consumo consciente. Falei disso. Então você pode participar dos debates, ficar por dentro das dicas, né? Inclusive quando o assunto é descarte de resíduo, de lixo, e assim você ajuda a cuidar e proteger esse bem que é de todos nós. Então está todo mundo convidado para essa semana muito importante, aprendizado que a gente leva para a vida inteira, tá bom? Ó, já começaram as obras de revitalização da rua Arthur Machado, centrão de Uberaba. Juliano Carlos está lá e traz para a gente aí essa programação, né? O que esperar do centro da nossa querida Uberaba. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi assinado agora há pouco, Bagnete, um evento aqui no calçadão da rua Arthur Machado, a ordem de serviço para o início das obras do projeto Desenvolve Uberaba, que vai revitalizar a área central da cidade. Inclusive o Fernando Henrique está mostrando aqui, nós estamos no calçadão da Arthur Machado e ele está mostrando a continuidade da rua Arthur Machado, que vai até o 5º quarteirão. Nessa primeira etapa, o trânsito será interditado nesse primeiro quarteirão,
porque a Codal vai fazer obras aqui de saneamento básico e também da troca da tubulação que tem, que é bastante antiga, e depois as obras continuarão, seguirão pelo Arthur Machado, vai também pela Avenida Doutor Fidelis Reis. Nesse projeto, Bagnete, o investimento é cerca de 3 milhões e 700 mil reais e o prazo de conclusão é para 8 meses. A Prefeitura fez também um projeto de incentivo aos empresários e as pessoas que habitarem, forem morar aqui na área central, essas pessoas terão benefícios e até isenção total no IPTU no primeiro momento. Então esse projeto é muito grande, faz parte do Desenvolve Uberaba, é em parceria com a Prefeitura, em parceria com empresas. A Codal também vai investir cerca de 600 mil reais e vai começar a partir de amanhã. Daqui a pouquinho será feita a interdição aqui na rua Arthur Machado, nesse primeiro momento, e na rua João Caetano, com a Avenida Doutor Fidelis Reis. Previsão, como eu disse, Bagnete, cerca de 8 meses. As pessoas devem ficarem atentas, uma última informação, porque 3 linhas de ônibus de transporte coletivo serão mudadas, então as pessoas que forem usar o transporte, entrem em contato com a Prefeitura para saber sobre essas mudanças. Volto com você. Certo, Juliano, a gente, claro, faz questão de acompanhar porque impacta na vida de muita gente na região central de Uberaba e a gente vai acompanhando a obra e vai atualizando para você aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente sabe da importância histórica, inclusive, da rua Arthur Machado e toda a região central de Uberaba, que precisa ser preservada, sim. Daqui a pouco a gente volta ao vivo lá com o Juliano Carlos. Siga aqui, meu diretor. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Mande suas perguntas para cá. É um instante só. O agro está no centro de tudo, do que move a economia, do que chega à mesa, do que constrói o futuro. E a FEMEC 2026 é o centro onde as melhores decisões do ano acontecem. Máquinas, equipamentos, insumos e veículos reunidos em um só lugar. O ponto de encontro de quem produz, investe e evolui. De 23 a 27 de março, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia. A sua melhor compra do ano. FEMEC 2026. Agro, o centro de tudo. Oferecimento: somos a união que desenvolve o campo. CCPR, união que desenvolve. Foco na FEMEC, conectando você às melhores oportunidades imobiliárias. Band Triângulo e Band FM. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Há mais de 80 anos, nasce em Minas uma história feita de design, tradição e alma. A Líder construiu sua trajetória valorizando a brasilidade, a sofisticação e o cuidado em cada detalhe. Móveis soltos e planejados, mais praticidade, mais sofisticação e identidade para o seu projeto. Tecnologia, alto padrão de acabamento e excelência na transformação de ambientes. Agora, Uberlândia recebe a Líder em um endereço exclusivo. Avenida Rondon Pacheco, 2399. Design com alma brasileira. No Hospital Mater Dei Santa Clara, você conta com pronto atendimento ginecológico e obstétrico 24 horas por dia, com atendimento especializado e cuidado humanizado. Hospital Mater Dei Santa Clara, com você por toda a vida. FEMEC 2026. Oferecimento: foco na FEMEC, conectando você às melhores oportunidades imobiliárias. E eu cheguei aqui na FEMEC com essa novidade, Ellen linda. E a Foco Imobiliária sempre inovando, com um stand maravilhoso. O stand mais desejado da FEMEC está aqui, viu, gente, né, Com Ellen? certeza. E eu quero saber da Ellen, você está oferecendo uma condição especial para quem vier visitar o stand de vocês? Estamos com uma condição maravilhosa, um loteamento, apartamento, também salas comerciais, mas além de tudo, pessoal, um atendimento impecável, trazendo vários parceiros, inclusive é para tudo. Então, se você vir, tem um drinkzinho maravilhoso aqui para a gente poder te auxiliar e te servir da melhor forma possível. Te esperamos aqui na FEMEC. FEMEC 2026. Oferecimento: foco na FEMEC, conectando você às melhores oportunidades imobiliárias. Médico do Povo.
Oferecimento Cardion, a primeira clínica privada do Brasil certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Toda quarta-feira, você já sabe, é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Estamos aí, à disposição. Saúde tá boa? Excelente. 100%? Coisa boa. Para você participar, muito fácil. O Bandzap está liberado. Peço que mande o nome, a idade e a dúvida. Doutor Rodrigo responde para você. Doutor, vamos começar com a pergunta do Carlos, lá do bairro Pontal, em Uberaba. Obrigado, viu, Carlos, pela companhia todos os dias. Doutor, minha esposa, Luzia, tem 59 anos e a ferritina dela deu 16, está 16. É muito baixo, de acordo com os padrões. O que fazer numa situação como essa, doutor? Carlos, obrigado pela pergunta aí. Um abraço para você, para a esposa. E agora, com essa era aí do Google, a era do chat GPT, é muito comum os pacientes já chegarem no consultório muito preocupados com os exames, né, querendo saber o que fazer, como resolver. Vamos lembrar uma coisa, antes de eu responder sobre a ferritina. Os exames médicos são exames complementares. O que significa isso, doutor? Eles fazem parte, eles são uma pista a mais do diagnóstico. Porque nem sempre, quando um exame está alterado, significa que eu estou doente. Para dar um exemplo, para mais ou menos, mas está normal ou não está normal, doutor? Para você entender, nem sempre, quando um exame está fora da faixa de normalidade, significa que é uma doença. Vou dar um exemplo muito simples. A média do brasileiro é 1,70. Essa é a média. Significa que a pessoa que tem 1,60, ela é doente? Ou quem tem 2 metros, ele está doente porque ele está fora da média? Não necessariamente. Então, esse é o parâmetro que a gente tem que saber utilizar. Então, a grande maioria, 95% da população, tem uma ferritina aí, as mulheres, entre 50 e 160, 180. Quer dizer que quem está abaixo está doente? Não necessariamente, mas existem algumas observações que pode fazer, principalmente em relação à dieta. Mas vamos lembrar que alguns pacientes geneticamente apresentam alterações laboratoriais, por exemplo, uma plaqueta mais baixa, por exemplo, às vezes um índice de sódio ou potássio diferente do normal, não necessariamente. Então, para responder essa pergunta, ela não precisa fazer nada, ela precisa de ter uma alimentação saudável, sim, ver se não tem anemia, se não tem nenhum outro problema de saúde, se não está perdendo muito sangue, né? Se não tem algum outro problema. Basicamente, essa ferritina ela só vai ter importância se estiver associado com algum outro sintoma. Mas o médico que pediu esse exame, você vai levar para ele avaliar de uma maneira geral como um todo. Mas nada de se preocupar. Uma outra coisa que a gente tem deparado muito comumente agora, Bagnetti, as pessoas estão desesperadas para tomar tudo quanto é vitamina. Tudo que aparece de vitamina, de suplemento na internet, as pessoas acham que vão resolver. Um pouco culpa disso dos influenciadores que dizem assim, tome magnésio porque você vai dormir bem todos os dias, não vai ter problema de insônia mais. Tome magnésio que não vai ter problema de depressão. Tome vitamina K2 que melhora seu coração. Isso não funciona assim, né? Algumas doenças são doenças mesmo, não vão resolver. Mas uma dica que eu dou para meus pacientes sempre, a gente só repõe aquilo que está faltando. Não faz muito sentido você repor uma coisa que está sobrando. Então, se está faltando deficiência de vitamina D, faz sentido eu repor. Mas se ela já está acima do normal, qual o sentido de eu ficar tomando mais vitamina D? Então, isso é um desespero para a busca de um atalho na saúde para resolver, às vezes, algum problema que está anterior a isso. Você está querendo tomar um remédio para melhorar o quê? Qual é o diagnóstico? Doutor, olha só, né? No sentido inverso aqui do que acontece com a esposa do Carlos, lá de Uberaba, o Edson está aqui falando que a ferritina dele está muito alta. O Edson está com 62 anos, a ferritina bateu em 1.200. E aí, conjugado, ele está falando aqui para a gente, com gordura no fígado em grau 2. Né? E ele está preocupado com essa situação, quer saber se isso pode afetar outros órgãos, inclusive o coração. O Edson, não pode afetar, já está afetando. Ferritina elevada com esteatohepatite ou esteatose hepática significa que o seu metabolismo está muito ruim, está muito errado. Então, o organismo está com uma inflamação importante. Você precisa de corrigir tudo que está errado, começando pela sua dieta, passando pela redução de peso. Hoje eu encontrei um paciente, ele falou, eu perdi só 5 quilos. Mas eu falei, você tem ideia
de quanto é 5 quilos de gordura que estava mais no seu organismo? Vai lá no açougue e pede para a pessoa pesar 5 quilos de gordura e fica olhando para ver o que você tirou do seu organismo. É muita coisa. Então, comece aí, Edson, não é remédio, comece perdendo peso, fazendo atividade física, mudando totalmente a sua dieta e em pelo menos uns 3 meses a gente vai repetir esse valor da ferritina, você vai ver como melhorou, como mudou, apenas pela mudança do hábito de vida. Doutor, o Antônio, aqui de Uberlândia, tem 68 anos. Ele quer saber o seguinte, doutor, é normal salivar durante a noite, enquanto está dormindo? Acordo e vejo, inclusive, que a roupa de cama fica molhada de tanta saliva. É normal e é até bem-vindo, significa que você está bem hidratado. Mas, na realidade, essa salivação excessiva que você está tendo não é nem pela salivação, mas pela postura que você está dormindo, né? Então, se você está dormindo com a boca aberta ou se você está dormindo com o rosto no travesseiro, você cria ali uma abertura na boca e você vai ter a baba, né? Você tem a saliva saindo pela boca, por isso que amanhece todo babado. Tem grandes problemas, tente corrigir a postura do seu sono. Dicas aí para ter uma melhor qualidade do sono. Olha, evitar estimulantes antes de dormir, fazer atividade física todos os dias e dormir só na hora que você está com sono, com roupa confortável e tentar adquirir uma posição de dormir melhor para que evite tantos esses transtornos aí de ficar molhando com saliva aí seu travesseiro. Doutor, olha só, audiência em todo o estado de Minas Gerais. Quem está com a gente aqui é o Carlos de Paracatu. Carlos, manda a idade para cá que pode ajudar na resposta do doutor Rodrigo Penha. Doutor Rodrigo, posso fazer tratamento de depressão apenas com remédios naturais? Que interessante. Carlos, obrigado pela pergunta. Um abraço aí para o pessoal de Paracatu. Olha, Carlos, então o diagnóstico de depressão, ele tem que ser feito pelo médico. Você não pode fazer o diagnóstico em casa. Eu estou triste, eu estou com depressão. Não é assim que a gente faz. Existe uma série de sintomas e sinais que o médico vai avaliar para fazer o diagnóstico de depressão. Ele está com 59 anos, tá, doutor? Isso aí, próximo aos 60 anos. É comum, a depressão é comum, acontece, né? Eu diria que a depressão você tem que perceber quando as suas emoções estão alteradas de tal maneira que elas afetam o seu dia a dia. Tanto para sentir alegria, como para sentir tristeza. A gente pode fazer o diagnóstico de depressão com a pessoa com dificuldade em sentir tristeza, porque ela está tendo uma alteração das suas emoções. E claro que a gente sempre começa, qualquer problema médico, a gente sempre começa com medidas sociocomportamentais, que é mudança do seu estilo de vida, mudança da sua própria atitude e, claro, com medicamentos naturais. Essas medicações naturais não que elas resolvam ou que elas substituam o tratamento normal, mas elas são um estímulo para que você mude de vida. Então, eu sempre falo para meus pacientes, primeiro tratamento de insônia não é já começar tomando remédio para dormir. Você começa mudando seu comportamento, você vai tomar um chá, você vai lembrar de como sua mãe fazia na sua infância. Então, essas medidas, em conjunto, elas ajudam você a resolver praticamente quase todos os problemas da medicina. E você vai passar para tomar um remédio prescrito por médico quando esse primeiro aporte não funcionou. Doutor, o Ronan está acompanhando a gente aqui em Uberlândia, tem 54 anos e está enfrentando uma artrose no joelho. Ele quer saber o seguinte, infiltração, adianta, doutor? Pois é, Renan, olha, é triste, né? Porque a artrose, muito precoce, você está muito jovem ainda, né? A artrose é o desgaste causado pela diminuição das articulações, da cartilagem ali na sua articulação. Parece que agora tem uma nova linha de tratamento, que foi uma publicação há 2 semanas atrás, uma cientista chinesa que conseguiu fazer regenerar um pouquinho de cartilagem. Mas isso é extremamente difícil. Não adianta ficar tomando cartilagem, remédio que não vai melhorar. A infiltração, sim, é um tratamento, mas é um tratamento paliativo. Ele é um tratamento que vai ajudar você a conviver com a dor e com o desconforto por um tempo para você conseguir suas atividades normais. Vai voltar a fazer a cartilagem? Vai voltar a fazer o seu joelho como era? Não vai. Mas para muitos casos funciona sim, porque a cirurgia, que é a prótese de joelho, ela é uma cirurgia bastante agressiva, bastante dolorosa, com pós-operatório longo. Então, o que você puder retardar a cirurgia, melhor ainda. Lembrar que não existe só infiltração, existe postura, perder peso, fisioterapia, cuidados locais, tem que fazer tudo em conjunto para te ajudar, porque a artrose realmente é bastante difícil de ser tratada. Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha, ele continua conosco aqui no Minas Urgente, você pode continuar mandando suas perguntas
Daqui a pouquinho o doutor está de volta. Combinado, doutor? Combinado. Tomar uma aguinha, dar uma hidratada e a gente segue respondendo você aqui no Médico do Povo. Agora eu quero falar com você de toda Minas Gerais. Pode ficar sossegado porque o governo federal está do ladinho aqui dos mineiros. Sabe por quê? Porque está tendo melhoria demais em toda Minas Gerais. Vai acompanhando comigo. 124 bilhões de reais para o agro e para a agricultura familiar, apoiando o grande e o pequeno produtor. Concessão da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, que já está mudando a vida de muita gente por lá. A parceria na obra do Complexo Maracanã em Contagem, que vai trazer mais mobilidade, infraestrutura e dignidade para aquela região. E a Operação Carbono Oculto, que foi a maior da história do país. Pela primeira vez, o andar de cima do crime organizado foi atingido em cheio. E na cultura, foram mais de 734 milhões de reais investidos na preservação da história do povo mineiro. É muita coisa, né? Esse governo está do ladinho dos mineiros. Você quer aprofundar mais, saber tudo certinho? É só você acessar gov.br/comunicabr. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Seguimos aqui, diretor. 13 barras de maconha foram apreendidas próximo a Iturama, MG 252. Carlos Vilela está de volta trazendo as informações. Como é que isso aconteceu, Vilela? Pois é, Bagnete, até quando tem gente que vai acreditar que é vantagem fazer serviço de mula, né? Porque a Polícia Militar Rodoviária aí da região de Iturama, Campina Verde, recebeu a informação de que esses caras, 3 caras, estavam transportando essa droga aí nas imediações aí do Pontal do Triângulo, né? A polícia, então, fez a tentativa de abordagem. Os caras, além de deixa pra lá, foram ousados e aceleraram e a polícia bateu atrás. Eles entraram numa estrada de terra, até que a estrada ficou pequena para eles. A polícia, é claro, fez a abordagem, parou esses caras, prendeu os 3 caras, com eles 13 barras de maconha prensada, mais uma porção dessa mesma porcaria, um tablete de cocaína e os 3 conduzidos aí para a Polícia Civil, né? Houve então essa parada, essa droga, Bagnete, teria, de acordo com esses suspeitos aí, saído de Uberaba e a entrega dela seria em Limeira do Oeste. Agora que a Polícia Militar Rodoviária tem feito esse trabalho dioturnamente e diariamente na região, era para esses caras aí não cair mais numa coisa dessa não, porque agora complicou para eles, hein? Para o lugar errado, passaram no lugar errado, o povo acha que aqui é rota, mas caíram do cavalo. Carlos Vilela, obrigado pelas informações. Também tivemos uma grande apreensão de cocaína, bairro Santa Mônica, que terminou com 3 presos. Os militares receberam uma denúncia de que um bar na Avenida Ortísio Borges era utilizado como ponto de drogas. Quando chegaram no local, os policiais flagraram 2 homens em movimentação suspeita. Na abordagem encontraram mais de 200 papelotes de cocaína, porções de maconha, tá? E um deles, olha só, menor de idade, 17 anos. Já no estabelecimento foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro. O proprietário e os 2 autores aí foram presos com toda essa droga que você está vendo. E um homem de 28 anos foi preso no bairro Lagoinha, também suspeito de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, com eles foram encontrados 20 porções de maconha, pedras de crack, porções de haxixe e R$300 em dinheiro. Olha o dinheiro do tráfico aí, ó, dinheiro abundante, né? Mas você sabe, o crime não compensa. Uma briga entre uma mulher trans e um homem foi registrada em João Pinheiro. Deixa eu chamar Gustavo Galvão ao vivo, direto de Patos de Minas, que tem as informações. Qual o motivo da briga, Galvão? Boa tarde para você. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você. Uma ótima quarta-feira a todos que acompanham Minas Urgente. Essas imagens foram registradas por câmeras de segurança de uma das avenidas mais movimentadas da cidade de João Pinheiro. Esse vídeo, portanto, então ele mostra uma discussão entre uma mulher trans e um homem. Durante a situação, durante a briga, esse homem cai no chão e passa a ser agredido de forma incessante por essa mulher trans. Segundo as imagens, a situação dura alguns segundos e chama
chama a atenção de todos os moradores ali das imediações e, em um certo momento, eles tentam até intervir nessa briga para acabar com toda a discussão e tentar entender o que estava acontecendo lá. Esse vídeo foi compartilhado nas redes sociais, até o momento gerou repercussão quase que nacional por meio das telas dos celulares. Até o momento não há informações oficiais sobre o que teria motivado o início dessa briga. O caso, ele pode ser investigado então pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias e também a eventual responsabilidade de cada um envolvido nessa confusão. Ricardo Bagnetti. Obrigado, Galvão, pelas informações. A gente segue com as notícias policiais aqui. Você vai ver que cartões, celulares e dinheiro foram apreendidos em Uberaba. A polícia chegou ao local depois de uma denúncia, o que é muito importante no trabalho das forças de segurança, né, Juliano? Conta pra gente. Exatamente, Bagnetti. Esses 3 indivíduos foram capturados pela Polícia Militar após uma ocorrência de ameaça. Os policiais militares receberam chamado. Uma mulher alegou que estava sendo ameaçada em um condomínio no Jardim Petrópolis e que o suspeito estava na porta do apartamento dela. Então as equipes foram para o local, se depararam com o carro importado em alta velocidade fugindo, mas abordaram o homem. Ao ser questionado, ele falou que tinha ido cobrar um dinheiro que ele tinha emprestado a juros para essa mulher. Os policiais então conversaram com a vítima, ela falou que realmente pegou o dinheiro emprestado, mas que já tinha pago esse dinheiro e que o suspeito, como era conhecido dela, solicitou que ela emprestasse a conta dela para ele depositar um dinheiro. Foi depositado R$10.800, ela fez uma transferência de R$5.000 e depois de R$2.400, só que o restante que ficou na conta, Bagnetti, ela devia o cartão de crédito, então o banco pegou esse dinheiro e o rapaz queria o restante, por isso a ameaça. Os policiais fizeram rastreamento, prenderam os outros 2 envolvidos e descobriram que eles são suspeitos de vários golpes, fraudes e também estelionatos. Foram apreendidos cartões bancários, dinheiro, computadores, entre outros materiais. Esse trio foi levado até a Delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão. Bagnetti. Certo, Juliano, obrigado pelas informações. Está aí o trio Parada Dura. A gente segue aqui mostrando para você, olha só. Uma veterinária de 31 anos teve o carro roubado ao chegar no trabalho, isso aqui no Jardim Caraíba, em Uberlândia. Pelas imagens dá para ver que ela foi surpreendida por 2 homens em uma motocicleta que anunciaram o assalto, agrediram a mulher e fizeram ameaças. Os suspeitos levaram o celular, a bolsa e a chave do carro, além de vários materiais de trabalho. Em seguida, os criminosos fugiram também levando o carro. Você está vendo nas imagens nítidas que já estão em poder da polícia e certamente vai ajudar na prisão desses criminosos. Questão de minutos e o crime como esse acontece todos os dias em Uberlândia. O Procon de Uberaba notificou um supermercado por comercializar carne com data de validade vencida. Gente, isso é um crime contra a saúde pública. Isso aconteceu depois que um consumidor, notificou o órgão. Você está vendo aí tudo que foi apreendido, cerca de 22 quilos de carne que foram descartados no aterro sanitário da cidade. E é isso mesmo, tá? Você viu, não está de acordo, está vencido, chama o dono do supermercado, agora se não tomar providência, aí você já denuncia, entendeu? Porque isso não pode ser vendido, repito, é um crime contra a saúde pública. Olha só, meus amigos e amigas de Uberaba, se preparem, a gente está falando do possível aumento da passagem de ônibus na cidade. E agora vem mais um aumento por aí. É a conta de água que vai ficar mais cara, Juliano? Pois é, Bagnetti, mais um aumento, inclusive desde a última sexta-feira a Codal já está autorizada a praticar esse aumento. Os hidrômetros que estão sendo medidos a partir desta segunda-feira, o aumento já vem na próxima conta que vai vencer no começo do mês e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico recebeu os dados da Codal, como acontece todos os anos, fez o estudo técnico e aprovou esse reajuste de cerca de 12%. Esse estudo é feito baseado nos gastos que tem a autarquia e também no consumo de água dos uberabenses. Agora, curioso ou não, Bagnetti, infelizmente esse aumento foi aprovado e vai ser praticado no dia da mentira. 1º de abril já está valendo, só que esse fato é verdade. Infelizmente, aumento da água aqui em Uberaba. Volto com você. Tá danado o negócio aí em Uberaba, hein, Juliano? Mais um aumento
Para desfalcar o bolso de quem vive na nossa querida Uberaba. Logo Uberaba, hein, que é toda capenga no abastecimento de água. Fica um tempinho sem chover, tem racionamento, é aquela lenga-lenga que a gente está acostumado. Vai vir aumento no dia da mentira, 1º de abril, e é verdade. Você está precisando de dinheiro para acabar de pagar as contas ainda esse mês? Então compre o Triângulo da Sorte, porque domingo tem 280 mil reais em prêmio. E só no 4º prêmio, 200 mil reais. Primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil reais. E no terceiro, 25 mil reais. No 4º prêmio, 200 mil reais, mais os giros da sorte, que são 20 prêmios de R$ 1.500 cada um. E você pode comprar seu Triângulo da Sorte pelo Pix, é muito fácil. Vem cá, me conta uma coisa. Quer uma ajuda para pagar suas contas ainda esse mês? Então compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem 280 mil reais em prêmios. E só no 4º prêmio, 200 mil reais. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No 4º prêmio, 200 mil reais. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. São 280 mil reais em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte e pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Garante seu Triângulo da Sorte, eu vou garantir um intervalo rapidinho. Na volta tem mais Médico do Povo, estou esperando sua pergunta. Páscoa mais feliz, Loja Doce. Ovo cacauzinho 280 gramas, R$ 24,99. Nutella 650 gramas, R$ 37,99. Tiara de coelho, R$ 5,99. Chocolate Pó Cical 50%, R$ 45,99. Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba e Patos de Minas. Tem novidade na saúde de Araxá. A parceria da Prefeitura de Araxá com o SAMU chegou com atendimento móvel 24 horas, completando toda a rede de urgência e emergência. Com a equipe médica, o SAMU oferece atendimento em casos de acidentes, queimaduras, intoxicações, problemas cardíacos, respiratórios e muito mais. Precisou? É só ligar 192. SAMU, uma grande conquista para Araxá. Prefeitura de Araxá. Nossa gente em primeiro lugar. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Wellmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Que tal cuidar ainda mais da sua autoestima? Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. Ofertas Casa dos Pisos, revestimento 38 por 82, 22,90 o metro. Telha 366, 99,90. Porcelanato extra 62 por 62, 49,90. Casa dos Pisos, Rua das Durantas, 9, Jardim Célia. Vem cá, me conta uma coisa. Quer uma ajuda para pagar suas contas ainda esse mês? Então compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem 280 mil reais em prêmios. E só no 4º prêmio, 200 mil reais. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No 4º prêmio, 200 mil reais. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. São 280 mil reais em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte e pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. FEMEC 2026. Oferecimento: somos a união que desenvolve o campo. CCPR, união que desenvolve. Passando aqui agora para avisar para vocês aí de casa que a CCPR também está presente na FEMEC. E a CCPR é uma central das cooperativas dos produtores rurais de Minas Gerais. A gente tem 10 fábricas de nutrição animal. Fazemos a captação de leite para Itambé. Temos 10 fábricas de rações, sendo em Minas e Goiás. Inauguramos recentemente uma loja agropecuária em Uberlândia. E você, produtor rural, espero você na FEMEC, pois temos várias condições imperdíveis em rações de corte, de leite, sucedâneo, proteinado, mineral, toda a linha completa que você precisa. É a CCPR presente na FEMEC 2026, junto com a Band Triângulo. FEMEC 2026. Oferecimento: somos a união que desenvolve o campo. CCPR, união que desenvolve. Programa Ronei Silva e convidados. Todos os domingos, às 8 horas da manhã.
Oferecimento. Solução Usinagem, Peças e Serviços. RR Poços Artesianos. Tio Patinhas Despachantes. Piso e Companhia. Com 3 lojas em Uberlândia. Serralheria Glória. Minas, Radiadores e Turbinas. R-Tec Industrial. E Todos Penumbra. De volta com o Dr. Rodrigo Penha para falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. E é só aqui no Minas Urgente, hein, doutor? O original. Tá liberado. Manda o nome, a idade, o Dr. Rodrigo Penha responde para você. Vamos voltar aqui com a dúvida do Ubiratã, bairro Pacaembu, em Uberlândia. Doutor, minha mãe tem 88 anos e está com herpes zoster há 20 dias. Já fez tratamento com medicamentos, porém as feridas não cicatrizam. O que fazer? Tomar mais remédio? Pode usar pomada também? É a dúvida do Ubiratã. Obrigado, viu, pela sua pergunta, amigo. Ubiratã, primeira coisa, primeira lição para todo mundo, a gente já falou quantas vezes isso aqui no programa, né, Bagnetti? O herpes zoster, para todo mundo acima de 50 anos, tem que ter vacinado. A gente precisa de vacinar. Por quê? Porque o herpes zoster nada mais é que o vírus da catapora que nós tivemos na infância. Ele fica quietinho no nosso corpo e a gente, após os 50 anos, quando a imunidade começa a baixar, principalmente os idosos, esse vírus reaparece acompanhando o nervo e dá essas lesões muito dolorosas, formando bolhas, formando crostas. Então, o que você precisa prestar atenção? É uma doença de muito difícil controle, então ela tem um ciclo. Então, você precisa de ver, se estiver na fase aguda, pode usar remédio para tentar reduzir o ciclo do vírus, pode usar pomada, sim, antiviral e, principalmente, o que deve estar acontecendo é a infecção secundária. A lesãozinha da herpes já foi embora, mas ali tem infecção, porque coça muito, então precisa de ir no médico, dermatologista, para dar uma olhada. Mais importante, quando você cai, quando essas lesões terminarem, um mês após, já pode fazer a vacina, porque a doença não protege da vacina. Tem que fazer vacina porque ela pode ter a herpes de novo, então isso é muito ruim. E pode ficar sequela, pode ficar dor no local, a dor demora a passar, precisa tomar vários remédios, então você precisa de ter um acompanhamento médico dela bem próximo, né? Ou no posto de saúde, ou numa rede particular, porque essas lesões podem ainda persistir por bastante tempo. Mas o recado que fica é, para ela, assim que a doença melhorar, vacinar. Mas para todo mundo que está nos ouvindo que não é vacinado, não existe na rede pública ainda, mas tentar fazer pelo menos a primeira dose, que já protege mais de 90%, mas o correto são 2 doses com intervalo de 60 dias e todo mundo deve ser vacinado. Abaixo de 50 anos, pessoas que têm qualquer imunossupressão, pacientes com doença renal, pacientes com diabetes ou pacientes que tomam corticoide ou qualquer remédio que baixa a imunidade. Doutor, o Albertino está lá em Patos de Minas, ligadinho aqui no Minas Urgente, tem o exame da veia aorta, que está com placa de gordura. A veia tem uma dilatação de 4 de espessura. O que posso e o que não posso fazer no dia a dia, doutor? Será que posso frequentar a academia normalmente? Então, a presença de dilatação sozinha da aorta, não é veia, é artéria, né? Só a dilatação da aorta e placa de gordura não contraindica nenhuma atividade. Mas antes de fazer qualquer atividade, o ideal é que você fizesse um teste ergométrico, um teste funcional, porque do mesmo jeito que a gordura depositou na aorta, ela pode ter depositado nas coronárias. Então você pode ter aí uma contraindicação cardíaca para fazer atividade física. Mas foi lá, fez o check-up, só em casos de muita dilatação que a gente contraindica exercício. Dependendo dessa aorta, se ela está crescendo, a atividade física ela pode ajudar nesse crescimento, fazer com que a velocidade aumente e aí valores acima de 4,5 e 5 já são indicação de cirurgia. Então, o seu cardiologista vai avaliar tudo isso, né? Se você fez a esteira, quanto que ela está crescendo e se você deve ou não fazer atividade física. Aqui pela televisão, pelo que você passou, a gente recomenda evitar muito esforço, porque isso aí pode sim levar a um aumento da aorta. Então, continue fazendo atividade física, mas de média intensidade, onde a sua frequência cardíaca não acelere muito e que você não faça muito esforço. Mas mantenha-se ativo, porque isso é importante. Doutor, o Márcio, nosso amigo telespectador ligadinho aqui no programa, fala: doutor Rodrigo,
Minha mamãe, gostei do carinho que ele trata a mamãe. Minha mamãe, Silvia, 95 aninhos, está com uma ferida no couro cabeludo, que cicatriza e depois retorna. O que o doutor pode orientar numa situação como essa? Obrigado, viu, Márcio, pela pergunta. Ô, Márcio, duas coisas que podem estar acontecendo. Ela pode estar tendo uma foliculite, que é a inflamação por bactéria do próprio pelo. Quando o médico observa, ele percebe. Aí a gente trata com remédio tópico. São lesõezinhas pequenininhas, junto com a raiz do cabelo, que melhora pouco. Outra coisa que pode estar acontecendo, Márcio, é uma lesão de pele maligna. É um tumor de pele. Pode ser um câncer basocelular ou até mesmo um melanoma, que como é couro cabeludo, a gente não percebe. Então, assim, na dúvida, vai o mais rápido possível para um médico dermatologista avaliar, porque essa lesão pode ser sim uma lesão cancerosa? Pode. Muitos tumores no couro cabeludo são de difícil diagnóstico porque o cabelo tampa, a pessoa não preocupa com isso, não mostra para o médico e acaba fazendo diagnóstico em estágio avançado. Tumores de pele são os mais frequentes que a gente tem, os cânceres de pele, mas são os mais fáceis de curar. Mais de 99% de cura, porque a gente percebe logo e logo retira ele. Então, minha recomendação é levar para o médico olhar essa lesão o mais rápido possível. Doutora Elizabeth, aqui de Uberlândia, tem 71 anos e nos conta que sente muitas dores nos pés, inclusive os pés ficam inchados. O que pode ser isso, doutor? Elizabeth, pé inchado não é normal, né? Não é normal. A dor pode ser pelo pé inchado ou a dor pode ser por algum outro problema. Por exemplo, pacientes com diabetes têm frequentemente dores nos pés pela neuropatia do diabetes. Pacientes com insuficiência venosa, que são as varizes, também têm muita dor no pé pela insuficiência das veias. Agora, se os seus pés estão inchando, ou pode ser pela insuficiência venosa, ou pode ser algum problema cardíaco ou renal, que você deve procurar atendimento o mais rápido possível. Até lá, dieta com pouco sal, usar meias de suave compressão, colocar as pernas para cima, acima do nível do coração, por pelo menos 15 minutos, 2 vezes no dia, para ajudar a desinchar. Mas procure rapidamente um médico para avaliar. Pé inchado não é normal, não é comum. Quanto mais rápido você resolver, melhor. Vamos agradecer ao doutor Rodrigo Penha, toda quarta-feira aqui com a gente, falando da sua saúde no quadro Médico do Povo. Doutor, obrigado mais uma vez pela nobre missão. Eu agradeço e até semana. Quarta-feira que vem, obrigado você pela participação também. Tá bom? Centenas de caminhões estão parados em Araguari após a interrupção do transporte ferroviário provocado por um acidente de trem na região do Alto Paranaíba. Deixa eu chamar o César Campos de volta, que na época do descarrilamento nós mostramos aqui, né, César? Isso é uma consequência daquele acidente? Exatamente. Você lembra que eu comentei, Bagnete, que isso demora, é difícil, né, fazer essa retirada? Conversei hoje com os representantes da VLI Logística, que é a controladora da linha férrea, e eles garantiram que agora a ferrovia foi liberada ontem, ou seja, 11 dias depois do acidente. Vamos lembrar o que aconteceu. A gente tem imagens aí, no dia 13 de março, um trem descarrilou depois de uma queda de uma barreira sobre a linha ali, nessa região de Ibiá. 2 locomotivas e um vagão carregado com soja saíram dos trilhos e houve o vazamento de óleo diesel que exigiu aí a atuação do Corpo de Bombeiros e das equipes técnicas da concessionária também. Os maquinistas conseguiram sair sozinhos, não houve feridos. A empresa informou que as equipes trabalharam desde então na liberação da via. Essa via então agora está liberada e a expectativa é de que entre hoje e amanhã esses caminhões comecem a descarregar, Bagnete, mas aí para normalizar tudo isso vai demorar um pouco. Eu volto com você. Obrigado, César, pelas informações. A gente segue acompanhando essa normalização. Vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, Minas Urgente. Volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz.
Atenção, é o mês do consumidor na Urca Hyundai. Hyundai Creta 2027, líder de vendas no varejo por R$ 138.990, com parcelas a partir de R$ 1.299. Você não ouviu errado, parcelas de R$ 1.299. E mais, ser usado com até 100% da tabela FIP na troca e entrada facilitada em até 21 vezes no cartão. Faça um test drive e concorra a viagens para a Copa do Mundo FIFA e a 6 HB20 0 km. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. O Cicobi Aracop tem tudo o que você precisa e o melhor, pertinho de você. Comodidade no digital e também no presencial. Afinal, estamos em 24 localidades, com 31 pontos de atendimento. Abra sua conta e passe a contar com soluções financeiras sob medida para você, para a sua empresa e para o agronegócio. Cicobi Aracop. Deixe o cooperativismo te surpreender. Afinal, é aqui onde todos cooperam e crescem juntos. Vem cá, me conta uma coisa. Quer uma ajuda para pagar suas contas ainda esse mês? Então cobre o Triângulo da Sorte, que domingo tem R$280 mil em prêmios. E só no quarto prêmio, R$200 mil. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. E agora você pode comprar o seu Triângulo da Sorte e pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Aqui no Bernardão tem tudo pra sua Páscoa e com aquele precinho, ó, que cabe no bolso. Pernil suíno resfriado sem osso, R$14,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia, 1 quilo, R$17,99. Rosquinha Mabel Coco, 500 gramas, R$5,78. Maionese tradicional Helmos, 500 gramas, R$8,99. Ovos brancos Rancho da Lua, 20 unidades, R$12,99. Banana marmelo, melão, mexerica poncã, banana prata ou tomate extra, R$5,99 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. O agro está no centro de tudo, do que move a economia, do que chega à mesa, do que constrói o futuro. E a FEMEC 2026 é o centro onde as melhores decisões do ano acontecem. Máquinas, equipamentos, insumos e veículos reunidos em um só lugar. O ponto de encontro de quem produz, investe e evolui. De 23 a 27 de março, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, a sua melhor compra do ano. FEMEC 2026. Agro, o centro de tudo. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azolim Perfumes de Casa, a vida pede e Start faz. Quando a gente fala de futuro, muita gente pensa apenas no objetivo final, mas existe algo fundamental entre o sonho e a conquista, viu? É o caminho. E é nesse processo que entram as escolhas, os aprendizados e principalmente as oportunidades de qualificação profissional. Gente, aqui em Minas Gerais, milhares de pessoas estão dando o primeiro passo por meio do Trilhas de Futuro, um programa do governo de Minas criado para ampliar o acesso à educação técnica de forma gratuita. A iniciativa conecta a formação profissional às demandas reais do mercado de trabalho e abre oportunidades para quem busca o primeiro emprego, para quem quer mudar de área ou crescer na carreira. E o programa acaba de alcançar um marco histórico, viu, gente? 100 mil estudantes já concluíram cursos técnicos pelo Trilhas de Futuro em todo o estado. Para você saber mais, é só você acessar trilhasdofuturo.mg.gov.br. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Em Araguari, sentido Catalão, em Goiás, aconteceu um capotamento envolvendo um carro. Ele foi parar no canteiro central com as 4 rodas para cima. O motorista ficou ferido e foi levado para o atendimento médico. Também na mesma rodovia em Araguari, entre Araguari e Catalão, praticamente no mesmo horário, um trecho da via foi interditado por causa de uma queda de árvore. Chovia muito no momento da queda, o trânsito ficou confuso, aí o acidente um pouco antes e depois a interrupção, a interdição da rodovia por conta da árvore que caiu, né, chovendo bastante na região e falamos mais cedo aqui da previsão do tempo, então todo cuidado é pouco nas rodovias que cortam a nossa região. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Passou rápido demais, né? Tá chegando o Banho de Mulher com o Carol Guzzo. Nosso reencontro está marcado para amanhã, quinta-feira, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Prato de Minas, você é meu convidado. Ótima tarde, forte abraço, tchau.